Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que hoje possamos estar alegremente nesta casa de carinho, de amor de luz, que sempre nos acolhe diante de inúmeras oportunidades, diante dos nossos momentos de dificuldade, diante dos nossos momentos de quedas, diante dos nossos momentos de aflições. Pois nós estamos na terra para ajudarmos uns aos outros. E como a espiritualidade maior nos diz, aqui é um pedacinho do céu na terra. Então nós temos a oportunidade de estarmos aqui todos juntos como irmãos para trabalharmos, para ajudarmos e realmente fazermos o melhor para aqueles que estiverem ao nosso alcance. É esse o significado de sermos espíritas, de sermos cristãos, é esse o significado de estarmos na terra, para nos melhorar, para nos ajudarmos uns aos outros e lembrar que esta ajuda sempre vem de Jesus. Jesus é que nos orienta, Jesus é o modelo, o guia, o exemplo em que nós devemos seguir sempre. E através deste exemplo é que hoje aqui estamos, pois os nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais nos trouxeram até aqui, para que hoje estivéssemos através de uma dor, através de um momento de negatividade de vida, estivéssemos querendo mudar. E hoje estamos aqui para isso, para mudarmos, para levarmos uma condição diferenciada para o mundo. Pois o mundo já está sofrendo muitos embates, aflições, guerras. Vamos levar o amor, vamos levar a paz, vamos levar a condição maravilhosa de vida para todos. E qual é a melhor maneira de fazermos? A maneira de fazermos é amarmos uns aos outros, como Jesus diz, amar uns aos outros como eu vos amei. Realmente amar até mesmo os nossos inimigos, nas condições em que eles se demoram. E a melhor maneira de fazer e buscar é através também dos nossos jovens. Os jovens realmente que estamos hoje vivendo na terra com os nossos irmãos, temos a possibilidade de ensinar sobre o Evangelho, ensinar sobre Jesus. Não importa a religião que seja, o importante é levarmos Jesus, levarmos o bem, levarmos a caridade para as pessoas que precisam. Isso é realmente o potencial de nossas vidas. E os jovens que estão reencarnando agora, estão vindo para justamente fazer isso. Estão vindo para mudar, para crescer. Então vamos dar o exemplo para eles e vamos mostrar como fazer e lembrar de que nós também erramos. Somos adultos, somos pais, mas também erramos, também cometemos erros. E dentro dos nossos erros, que os nossos erros sejam de advertência até mesmo para que eles melhorem e não cometam os mesmos erros que nós. Então temos a felicidade hoje de termos os jovens, né, Gabriel? Para nos apresentarmos aqui. O Gabriel que está representando, né, filho? Os jovens da Casa do Xijum, né, que é na verdade o grupo José Infanto Juvenil Mococa, e estamos todos vivendo a oportunidade de ajudarmos uns aos outros. E o que é bonito isso é ver os nossos jovens, aqueles que crescem, desenvolvendo-se e levando o trabalho de amor, de carinho e luz à frente, né? Pois precisamos de espíritos renovados, pessoas que estão vindo lá do plano espiritual para nos trazer ajuda. E os jovens são esses amigos queridos que vieram juntos, né, depois da gente, para muitas vezes até ensinarmos a realmente a sermos felizes, a amarmos mais, a respeitarmos mais. Eles vão nos falar isso hoje. Jovens e Deus, não é isso? Então, boa palestra para todos. Boa palestra, Gabriel. Deus abençoe e ilumine a todos, tá bom, gente? Aproveita aí os jovens da casa e vamos uma foto. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde. Claro que eu ia deixar só a sessão do Gabriel, né? Temos aqui os outros jovens também, eu e a Leia, a Isabela, o Arthur, o Edu, que compõem aí, né, esse grupo de jovens, e juntos com o Victor também, que já saiu, mas ele deixou a parte dele gravada para a gente apresentar. Deixa a hora que entrar aqui a apresentação direitinho, a gente já começa. Nós vamos falar aqui um pouquinho, né, de Deus e os jovens. Porque assim, quem são os jovens de hoje, né? Então assim, buscando um pouquinho, eu já fiz uma palestra sobre os jovens há uma época atrás,
Já fiz uma palestra, a Leia fez uma palestra sobre a filosofia, né, sobre o espiritismo e a filosofia, e a gente vai dar um gancho, né, disso tudo e trazer para vocês aqui. Agora os nossos jovens já não são tão crianças, né, então já estão crescendo, já estão mocinhos e podem participar com a gente dessa palestra. Então, vou chegar um pouquinho mais para frente aqui, para ficar mais perto aqui da tela. Quem é o jejum? Nós estamos aqui há 4 anos, a convite do Rafael, para fazer um grupo infanto-juvenil. Então, assim, todos os sábados, o horário da palestra, nós estamos com as crianças. Às vezes os pais não têm com quem deixar as crianças, né? Os jovens não sabem como fazer, como introduzir o evangelho, né? O espiritismo em suas vidas. Então estamos aqui para isso. Então a gente lê, a gente fala, a gente discute sobre as leis morais, sobre o espiritismo, a gente entra com vários temas com eles. E assim, tanto criança, que está o Duduzinho que é menorzinho, ele está brincando, mas ele também está ouvindo a palavra direta ou indiretamente. Ele sabe respeitar os amiguinhos, ele sabe como se comportar, ele sabe o respeito com o pai, mãe. Isso tudo a gente fala com as crianças. Então, o jejum não é só eu, ele e Leia, também são as crianças e os jovens. A filosofia para os jovens, né? Há 2 semanas atrás, a Leia fez uma palestra sobre a filosofia, né? Que é um dos alicerces do espiritismo. Então eu falei assim, acho que dá para puxar tanta coisa aqui com os jovens que são questionadores, que assim, os jovens que desde criancinha, desde o Duduzinho que está aqui, que vocês não estão vendo que estou pequenininha aqui, de 3, 4 anos, que pergunta por quê? O quê? Como? Como assim? Então assim, Kardec foi o maior questionador, né? Ele questionou tudo, tanto que assim, ele questionou os espíritos, o mundo espiritual e fez toda a codificação, fez os livros dos espíritos, os livros dos méritos e fez tudo isso. Então quer dizer, a gente não só questiona, pega esse questionamento que a gente já tem e põe os jovens para questionar também as suas vidas e o espiritismo. Não ficamos, né, igual assim, até a senhora comentou, então, assim, por que não? A Leia até falou assim, não, por que não? Não vou fazer isso. A gente não fica no não, porque sempre tem um motivo atrás do não. E a gente vai atrás dos motivos atrás dos nãos. Porque assim, não é simplesmente não. Kardec falou assim, existe a vida após a morte? Sim. Ou não, os espíritos falaram assim, deram um texto, fizeram e é isso que a gente busca. Nós somos espíritos jovens, né? Na palestra que eu falei assim, eu não vou pegar a palestra que eu fiz sobre os jovens acho que 2 anos atrás, senão eu vou fazer você repetitiva, porque nós somos espíritos jovens, eternamente jovens questionadores. Quem não questiona até sua tenridade, sempre estamos questionando, será que foi assim? Será que eu fiz certo? Será que eu não fui certo? Então assim, a gente não fica com o não, a gente não fica só com o sim, a gente busca contexto, a gente vai até a gente ter respostas que nos satisfaçam. Então, Allan Kardec, né, graças a Allan Kardec e a sua codificação, nós já temos um banco de respostas aí que a gente não precisa ficar só se questionando, procurando, batendo a cabeça na parede, e agora? Eu vou morrer e agora? Eu vou desencarnar e agora? O que vai acontecer? Kardec já tem várias coisas pós-vida, né? E vida também, de pós-vida e vida pra gente. Então, um resuminho da filosofia e o espiritismo, eu vou chamar a Leia aqui a palestra não é minha, a palestra é de nós todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, como a Lili já falou, a gente chamou ela de Lili porque a gente não é bem íntima mesmo. Como a Eliane já falou, há 15 dias atrás a gente fez aqui uma palestra falando sobre filosofia. E é importante a gente ressaltar que filosofia é questionamento. E os jovens têm isso por natureza, como ela já falou. Eles vêm com esse chip embutido de perguntas e exigências de respostas, né? Então, para a parte jovem, eu acho que a doutrina espírita é muito atraente para quem está buscando uma religião, porque ela dá essa permissão para os jovens perguntarem, para os jovens se indagarem, para os jovens terem suas dúvidas, e a gente, através do espiritismo, auxiliar eles nessa fase, né? Que é a fase em que eles estão buscando por si mesmos, que eles estão buscando por respostas. Então, no espiritismo,
que é onde a gente tem as nossas crianças hoje, nossos adolescentes, é muito importante a gente estar preparado não para dar respostas prontas, mas também auxiliar na busca de respostas ou de possibilidades, né, de respostas. Então, ela pegou esse gancho, que é muito importante para as nossas crianças, para todos nós, né? Tá sempre se perguntando, tá sempre se indagando, e a gente como pais, tutores, tios, avós, adultos, né, na relação, a gente tem que ter esse preparo, esse amparo para dar para os nossos jovens. A filosofia para o espiritismo, eu andei estudando, assim, revendo algumas coisas, até uma palestra, um estudo, que até a Sandrinha tinha me passado de um grupo de estudo para jovens, e eles trouxeram Santo Agostinho como o maior filósofo do espiritismo, que ele foi assim, ele encarnado aqui em terra, né, também, ele foi buscando respostas e entendendo a necessidade do espírito. E na questão 919, ele nos convida a uma reflexão sobre esse aspecto, ressaltando a importância da autoanálise para colocarmos em prática o processo de reforma íntima. Aí eu vou ler aqui porque eu acho interessante, que faz todo sentido para o nosso dia a dia, essa parte de Santo Agostinho, para nos questionarmos. Quando a gente questiona, a gente não começa a questionar só o mundo exterior, a gente começa a questionar também o meu interior, né? E aí a gente começa a entender o que é a reforma íntima realmente. Então, fazei o que eu fazia quando vivia na terra, ao fim do dia, e diminuir o mal que está em nós. Então, assim, Santo Agostinho aqui nos convida a essa reforma íntima, a sentar mesmo no final do dia, o que eu fiz? Como foi meu dia? E diariamente a gente se questionar. Isso a gente coloca para os jovens, a gente questiona os jovens. O que você está fazendo? Você acha que você está na conduta certa? Você acha que esse é o caminho? Isso está fazendo bem para você e para as pessoas que estão ao seu redor? Porque muitas vezes nós, como egoístas que somos, pensamos só em nós. Não, eu estou bem, eu estou feliz e está tudo bem. E não, isso tem que ser um crescimento desde jovenzinho. Fala assim, eu preciso me reformar intimamente. Eu me reformando intimamente, eu podendo ser melhor a cada dia, eu posso fazer um mundo melhor. Então, o mundo melhor depende de quem? De mim. Então, assim, Santo Agostinho nos coloca a pensar, a questionar e rever as atitudes diárias, né? Desde muito jovens, temos essa necessidade de nos conhecer. E é preciso reflexão para traçarmos nossos objetivos de vida. Porque quando você pergunta para um jovem, o que você quer ser? O que você quer ser? Sendo que sabemos que o que precisamos ser realmente é evoluídos espiritualmente. Não adianta você sentar aqui para esses jovens e falar com todos esses jovens e hoje, na maior idade, a gente perguntar o que eu queria ser como jovem. Aí o jovem fala assim, eu quero ter um carro, eu quero ter família, eu quero ter filhos, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para o Japão, eu quero ir para a Austrália, eu quero ser um vencedor. Mas como você ser um vencedor de matéria se você não é um vencedor interno, se você não se conhece, se você não evoluiu moralmente e espiritualmente? Então essas são as questões que a gente faz. E aí a gente vem e fala assim, e aí o que tem a ver isso com a religião e com o jovem, o espiritismo e com o jovem, e com Deus? Aí eu chamo a Leia de novo, fazendo um jogralzinho. Bom, aqui o jovem e a religião. A religião aqui, ela está englobada na religiosidade, né? O jovem, ele procura uma ligação, é importante a gente instruir, a gente instigar no jovem uma busca pela religiosidade, uma busca pelo superior, por Deus. E é nessa fase, né, ali adolescência, juventude, que todo ser humano, que todo cidadão está se formando, ele está buscando por caminhos, tanto como cidadão, tanto como pessoa na sociedade, e também ele está formando a sua personalidade. Então a religião, a religiosidade, ela tem aí um papel importantíssimo, que é dar base moral, base
para ele ter no que confiar, no que se guiar, o Evangelho de Jesus, para ele ter como base, no nosso caso aqui na nossa família, ter a doutrina espírita como base. Então, a religião, no sentido da religiosidade, da conexão com Deus, ela é muito importante, porque ela vai dar base, ela vai dar encaminhamento, ela vai dar firmeza. E nós, como adultos, né, que somos, como já disse, como tutores, tios, avós, um vizinho, nós como os adultos perante aos jovens, nós temos que ter coerência nas nossas ações, buscar a reforma íntima, em primeiro lugar, um caminho constante. Nós não vamos conseguir ser perfeitos numa única encarnação. Então, só a busca pelo caminho, o interesse e dando exemplo para eles como jovens que nos observam, já é muito importante. Então, quando nós estivermos tendo atitudes, né, dentro da nossa bolha, ou da nossa casa, ou do nosso trabalho, da nossa sociedade como uma forma geral, a gente está pensando em nós, como viventes, como exemplos, e no que nós estamos repercutindo para os jovens, que nós estamos repercutindo para as crianças, né? Então, assim, a religião, ela pode dar, doutrinar, no sentido bom da palavra, né, caminhos, ela pode dar situações, exemplos, e guiar sempre para o lado bom, do amor, da compaixão, da piedade. Então, é muito importante, como o Rafael já falou, independente da religião, independente do que a pessoa segue, da casa que ela frequenta, se ela tiver bons parâmetros, bons ensinamentos, bons guias, né, tanto encarnados como desencarnados, vai fazer com que o caminho desse jovem seja melhor, seja um caminho na construção da sua personalidade, da sua cidadania, do seu futuro, e de uma forma muito abrangente, né? Então, nós adultos também estamos em construção, também estamos nessa vigília, na busca pela melhoria, pela elevação. Nós também temos que nos preocupar com o que está vindo atrás de nós, preparando esse caminho, né? Dando a eles condições de ter religião e religiosidade e acreditar numa força suprema, numa força maior. Então, Emmanuel tem um resumo aqui que a gente colocou, que pode dar bastante ilustração. Jovem por Emmanuel, um resumo. Alguns revoltados descem ao lado sombrio do crime, em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos da noite. Pede-se-lhes o porvir e arruína-se-lhes o presente. Engrinalda-se-lhes a forma e perverte-lhes a consciência. Ensina-se-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico e dar-se-lhes a intimidade, a palavra degradada em baixo calão. Ergue-se-lhes o ideal, a beleza da virtude, e zomba-se deles toda vez que não revelam por tipos acabados de animalidade inferior. Falha-se-lhes de glorificação do caráter e afoga-lhes a alma no delírio do álcool ou na frustração dos entorpecentes. Então, aqui a gente está vendo a incoerência que muitas vezes nós tratamos dos nossos jovens, das nossas crianças, né? A gente é aquele velho ditado, né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então nós temos que ter coerência perante os nossos jovens, porque eles nos observam não pelo que nós falamos, e sim pelas nossas atitudes, pelos nossos exemplos. Então, a gente, no primeiro, a gente quer esperar o melhor deles, mas não prepara, não dá um presente, não está ali presente, aconselhando, amparando, né? A gente tem também aqui, né, ideal a beleza da virtude e somba-se deles em vez de revelem motivos acabados de amenidade. Então aqui a gente está falando da virtude e está agindo com forma ainda instintiva, sem pensar, de forma irracional. Então nós, perante os jovens, nós temos a responsabilidade de agir sempre com coerência e a admitir os nossos erros quando isso for apresentado, saber pedir desculpas, ouvir sua opinião, inserir mesmo os nossos jovens à sociedade e ao caminho que está por vir. Você quer dizer que você vai ser próximo? Aqui é uma coisa muito interessante
que nós fizemos com as crianças, para que eles pudessem dizer para a gente, em forma de desenho, como eles viam Deus, né? Esse desenho é da Alicia. A Alicia não está aqui hoje, a filha da Eleni, e ela fez um desenho muito significativo, porque quando ela estava desenhando, vocês percebam que ela tem um troncozinho, um pescoço, e a cabeça de Deus, na visão dela, é uma coisa abrangente, infinita. Então a gente achou, né, Lili, uma coisa muito bonita, a representação de uma criança tão novinha e que já vê que Deus é de uma inteligência suprema, uma inteligência infinita. Esse aqui é do nosso pequenininho aqui, o Edu, de 3 aninhos. A gente pediu para ele desenhar Deus e eu acho que ficou muito artístico, né? Ficou muito bonitinho. Né, mamãe? Cadê a mamãe dele? Ah, você viu o desenho do bonitinho? Então essa é a representação de Dudu para Deus. Esse aqui é do nosso querido Gabriel. Você quer ler, Gabriel, o que você disse aqui para nós? Obrigada. O Gabriel ele disse que ele não tem aptidão para desenho, então ele fez em forma de texto. Pode ler. Eu não sei. Desenho embaixo. Deus não pode ser definido em forma de desenho ou texto, mas resumidamente é um ser supremo que é onipotente, onipresente e onisciente, criador de todo o universo. Mesmo que a Bíblia acredita que Deus tem uma forma humana, ele não tem um corpo definido. Deus é tudo que vemos e tocamos. Ele é o nosso criador. Esse desenho é em conjunto da nossa Flavinha, da Ana Flávia com o Tutu, com o Arthur. E tá vendo? Para eles, Deus tem uma forma até muito bonita, muitos olhos, o olho que tudo vê, onipresente, onipotente. Ele tem a asa angelical, né? Ali em cima tem um crucifixo que está dizendo a respeito de Jesus, né? Para as outras culturas. Então vocês estão vendo que raramente tem a forma total humana. É sempre essa coisa muito abrangente, de uma força, né? Até meio subjetivo. Tem mais algum? Então a Lili toca daqui. O que a gente viu, assim, né, conforme a Leia comentou agora, a gente pediu para eles, e foi assim uma forma surpresa esses desenhos, né, porque eu fui criada na igreja católica e assim, sempre quando a gente imagina falar de Deus para uma criança, imagina que a criança vai desenhar aquele vovozinho barbudo, né, assim, eu imaginava, não sei, a Leia acho que também imaginava, assim, mas aqui a gente vê que a base dos nossos jovens é outra, né? É a espírita. Que assim, eles sabem que Deus não tem forma, não tem definição. Até do Duduzinho aqui, né? Que seja, não é contextualizado naquele velho barbudo. Então assim, como a gente já vê que os nossos jovens hoje, os jovens espíritas, já têm uma concepção nova de que Deus não é aquele velho barbudo mais. Agora eu vou chamar o Gabriel para ler a parte de quem é Deus. Ele tem um embasamento, agora ele vai ler para a gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Gabriel Sola e eu vim apresentar de quem é Deus. Segundo a doutrina espírita, Deus é descrito como uma inteligência suprema. Kardec, que é um dos principais textos fundadores do Espiritismo. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Além disso, o livro enfatiza que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus não possui uma forma física e não deve ser comparado a nada do que conhecemos no universo material. Ele é a origem de tudo que existe, incluindo as leis morais e naturais que reagem no universo. Essa concepção de Deus difere em alguns aspectos das doutrinas tradicionais das religiões monoteístas, enfatizando a imaterialidade e a impessoalidade de Deus, e focando na justiça e bondade como atributos fundamentais. Aí eu peço para o Arthur, que é a segunda parte,
E a gente continuou questionando, né? Por que devemos encarnar na Terra? Boa tarde a todos. Eu vou ler aqui por que devemos encarnar aqui na Terra. Segundo a doutrina espírita, a necessidade de virmos à Terra está ligada ao processo de evolução espiritual. A Terra é vista como um local de aprendizado e aperfeiçoamento, onde os espíritos encarnam para progredir moral e intelectualmente. Este processo de evolução ocorre através de múltiplas reencarnações, nas quais os espíritos enfrentam provas e expiações que os ajudam a desenvolver virtudes e corrigir falhas. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, aborda essa questão em diversas passagens. Algumas das principais razões para a encarnação na Terra incluem provas e expiações. A vida na Terra permite que os espíritos enfrentem desafios e dificuldades que os ajudam a superar imperfeições e reparar erros passados. Essas provas são oportunidades de aprendizado e crescimento, desenvolvimento intelectual e moral. A encarnação proporciona experiências que promovem o desenvolvimento intelectual e moral do espírito. A convivência com outras pessoas e a participação na vida social são fundamentais para esse progresso. Missão. Alguns espíritos encarnam com a missão de contribuir para o progresso da humanidade, trazendo conhecimentos, virtudes e ajudando os outros em seu próprio processo evolutivo. Interação social. A vida em sociedade oferece oportunidade de aprendizado através das relações humanas que são essenciais para o desenvolvimento do espírito. Essas interações ajudam a cultivar virtudes como paciência, tolerância, caridade e amor ao próximo. Assim, a encarnação na Terra é vista como uma etapa necessária do caminho do espírito em direção à perfeição e à felicidade plena, que são alcançadas através da contínua evolução moral e intelectual. Obrigada. Aqui a gente vê assim, que tanto o Gabriel falou sobre Deus, né, que a gente questiona com Deus, que ele já tem isso intrínseco no dia a dia dele, quem é Deus, ele já tinha descrito ali, e ali a gente pegou no Livro dos Espíritos também a explicação. Aqui o Arthur também fala assim, por que devemos, e são perguntas que os jovens se deparam e eles têm que conviver com essa realidade diariamente. E às vezes na vida madura, a gente também às vezes se questiona, por quê? Quais as razões? Então, a gente passa para ele sempre isso, e quais as razões, porque os porquês, que não é só sim e só não, tem porquê. Aí a Isabela vai ler uma nova parte aqui pra gente. Oi, boa tarde, eu sou Isabela. Boa tarde. Vamos após a vida atual. Segundo a doutrina espírita, o destino após a vida atual depende do grau de evolução espiritual da pessoa alcançou durante sua existência na Terra. O livro Os Espíritos, de Allan Kardec, explica que após a morte, os espíritos passam por diferentes estados ou planos espirituais que correspondem a seu nível de moralidade e conhecimento. Os principais destinos após a vida atual são o plano espiritual superior. Espíritos que alcançaram alto grau de evolução moral e intelectual podem ir para planos espirituais superiores, onde encontraram paz e harmonia. Em um ambiente propício para continuar seu desenvolvimento nesse plano, eles podem também ajudar outros espíritos em evolução. Planos espirituais inferiores. Espíritos que ainda estão ligados a vícios e sentimentos negativos e atitudes egoístas, que podem ser atraídos para planos espirituais inferiores, onde enfrentarão situações que os ajudarão a refletir sobre suas ações e a busca sobre a melhora. Esses planos não são condições eternas, mas oportunidades de aprendizado e regeneração. Retorno à Terra, a reencarnação. A maioria dos espíritos reencarna na Terra ou em outros mundos materiais para continuar seu processo de evolução. A reencarnação permite que eles enfrentem novas experiências e superem defeitos e desenvolvam virtudes. Estágio intermediário. Entre as reencarnações, os espíritos podem permanecer em um estado intermediário no plano espiritual, onde são preparados para a próxima encarnação. Nesse período, podem receber orientação, descansar e planejar as provas
expiação que enfrentarão na próxima vida. A doutrina espírita enfatiza que todos os espíritos estão em constante progresso e que não há condenação eterna. Todos têm a oportunidade de se melhorar e evoluir ao longo das sucessivas encarnações, evoluindo-se gradualmente para estados de maior felicidade e harmonia. Obrigada, Luísa. Então a gente vê assim que é claro que os jovens também se perguntam, né, para onde vamos? Isso não só fisicamente enquanto encarnados, né, para onde eu vou, qual é o meu destino, o que eu vou estudar, né? Mas e depois? E depois que eu fizer isso tudo? E se tudo der errado, né? Hoje eu pergunto pro meu filho, né, que tem 18 anos, ele fala, mãe, tem praticamente a idade deles aqui, né, a média da mesma idade deles. Ele, mãe, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas se der errado? Eu falei, se der errado, você tentou. Então, assim, a nossa vida aqui é exatamente isso, né? A gente veio para dar certo, a gente veio para evoluir. Algumas coisas ali, como diz Santo Agostinho, a gente não reformou direito, né? A gente não parou à noite para refletir direitinho, para se corrigir, para outro dia a gente ser mais tolerante. Mas a gente tentou. Né? Eu vou até colocar aqui, eu peguei aqui no celular, por que eu coloquei essa questão para eles? Porque eu fiquei ouvindo tantas vezes, eu falei assim, eu tenho que falar sobre isso. Uma música na rádio que falava, que questionava, quem é Deus? Até com um trechinho só para vocês ouvirem a melodia, para ver onde eu me baseei. É em inglês, mas ela fala assim, quem é Deus? E se Deus estivesse entre a gente? E se ele tivesse uma face? Nós, espíritas, sabemos que não tem. Mas e se ele tivesse uma face? Como eu imaginaria esse Deus na minha frente? Que pergunta eu faria para ele? E como eu o chamaria? Porque Deus é um nome dado desde sempre, né? A gente nem sei quando foi dado o nome de Deus, ou traduzido. E se a gente tivesse uma outra nomenclatura para dar a Deus? Como que a gente ia chamar ele? De meu caro, meu querido? Se ele fosse materializável, né? E essa música fala isso. Vou colocar só um trechinho só para vocês ouvirem, não sei se vai dar para chegar. Porque essa tabela já vai passar. Ela vai introduçãozinha, tá? Não deixei no ponto, peguei agora. Improvisado, né? Improviso. A música começa assim. Que é da Joan Osborne, chama One of Us. Não sei. Então, assim, a melodia fala bastante disso, que se Deus existisse, qual a cara que eu daria a ele, como que eu chamaria, o que eu perguntaria. E se ele fosse um cara dentro do ônibus, como que ele seria, convivendo com a gente? Né? Como que eu chamaria? Como seria ele? Aqui o outro vídeo não é o vídeo da música, tá? Eu não consegui baixar a música para passar para vocês. Mas fica a dica aí de vocês ouvirem quando vocês quiserem. Só para vocês terem ideia da melodia que é essa. Talvez vocês já tenham ouvido na rádio, mas não saibam, né, o que dizia essa música. Essa música diz isso. E aí ela repete várias vezes. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Assim, se eu tivesse só uma pergunta, eu falei assim, Deus é bom, tá? Essa é a música. E aí eu passei pro Victor, para ele me responder, em cima baseado nessa música, o que ele acha. E ele me deu essa resposta que para mim é uma aula, é uma palestra à parte. Boa tarde a todos, vai ser muito tarde, porventura estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Victor, eu tenho 23 anos, eu sou um jovem espírita, né? Eu gostaria de primeiramente agradecer a Eliana por ter alugado esse triplex na minha cabeça, porque essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Realmente, assim, é um tanto quanto contraditório até se vocês pararem para pensar que a dúvida de você
Deus de uma forma física, o entender Deus como uma forma de um fenômeno natural, até mesmo um objeto físico, né, possa delimitá-lo, né, na sua totalidade, no qual a gente ainda nem sequer tem noção, né, apartá-lo de sua totalidade, limitando a uma forma física, né, a um conceito ali antropomórfico, às vezes, que a gente pensa, né, um velhinho de barbas brancas, né, características de um ser humano, né, sendo que se não me engano, Aristóteles pensou que ele foi um dos primeiros a propor da gente se desvencilhar características de seres, né, por causa que isso não refletia a sua perfeição, pelo contrário, limitava toda a sua perfeição à nossa forma, que é ainda imperfeita, para pensar. Então, parando para refletir, o conceito que eu acho que mais chega perto do paradoxo, um paralelo que eu possa fazer, é a de um oceano, né? Consoante a doutrina espírita, nós estamos contidos em Deus, né? E se estamos contidos em Deus, Ai, desculpa. Eu não pergunto. Não, tá. Não sei se eu perdi. Boa tarde a todos, uma excelente tarde para quem porventura estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Victor, eu tenho 23 anos, eu sou um jovem espírita. Eu gostaria de primeiramente agradecer a Eliana por ter alugado esse triplex na minha cabeça, porque essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Realmente, assim, é um tanto quanto contraditório até, se vocês pararem para pensar, que a dúvida de você definir Deus como uma forma física, ou definir Deus como uma forma de um fenômeno natural, até mesmo um objeto físico, né, possa delimitá-lo, né, na sua totalidade, no qual a gente ainda nem sequer tem noção, né, apartá-lo de sua totalidade, limitando a uma forma física, né, a um conceito ali antropomórfico, às vezes, que a gente pensa, né, um velhinho de barbas brancas, né, características de um ser humano, né, sendo que, se não me engano, Aristóteles pensou que ele foi um dos primeiros a propor da gente se desvencilhar características de seres divinos, se desvencilhar de características mais humanas, né, por causa que isso não refletia a sua perfeição, pelo contrário, limitava toda a sua perfeição à nossa forma, que é ainda imperfeita, para pensar. Então, parando para refletir, o conceito que eu acho que mais chega perto do paradoxo, um paralelo que eu posso fazer, é a de um oceano, né? Consoante a doutrina espírita, nós estamos contidos em Deus, né? E se estamos contidos em Deus, o paralelo que eu mais posso pensar no oceano, porque tal qual o oceano, os peixes vivem nele, se alimentam dele, vivem nele, né? Então eu penso nisso, como se Deus fosse o oceano e nós estivéssemos vivendo nele, vivendo dele, vivendo em harmonia com ele, né? Para mim, eu acho que seria isso, né? Se eu fosse definir Deus como uma manifestação física que mais chega próximo, para mim, seria um oceano. Agora, pensando em que pergunta eu faria para Deus, eu acredito que nenhuma. Sinto muito, assim, a resposta até um pouco chata, assim, mas eu penso que, assim, uma pergunta, ela implica uma resposta do qual talvez eu ainda não tenha, nós ainda na nossa imperfeição, no nosso patamar evolutivo, a gente não tenha condições de entender, de absorver, de ter responsabilidade, de guardar o conhecimento, né? Por exemplo, muitas coisas que podem vir à mente, né? De onde viemos, qual a nossa origem, para onde vamos, quem é você, né? Se perguntando a Deus, né? Quem é você, qual a razão de tudo isso. Eu acho que, assim, são coisas que tudo no seu tempo, né?
tudo no seu tempo, tudo consoante a necessidade de se saber isso, né? De saber a verdade sobre, atrás dessas perguntas, no seu tempo, mais para frente, a gente vai saber quando for, né? Outras respostas, assim, estão no nosso dia a dia, né? Deus se comunica com nós através dos nossos problemas, das outras pessoas, muitas vezes. Às vezes uma pessoa que a gente não gosta, né? Pensar, qual o problema que eu tenho, como resolver uma coisa, são coisas que dentro da gente a gente consegue ir lá buscar e saber a resposta, né? Quando não saber a resposta através dos outros, sempre chega a gente, né? E por último, como eu me referiria a Deus, pelo dignatário que ele mais achasse, adequado, né? Durante todo o período da história humana, eu acho que nenhum dignatário mais se aproximou do que seria o verdadeiro nome de Deus do que Senhor, até mesmo Deus, né? Portanto, na falta de um melhor, eu chamaria tal qual Deus. Né? Na falta de talvez um nome melhor, eu acho que o mais próximo da definição dele, que a gente, como eu disse, a gente ainda sequer arranha a superfície, Deus, ou melhor, nosso Senhor. Assim seja. Então, o Vitor aqui resumiu, deu um resumão, né, do que é para ele Deus, né, e a gente sempre se surpreende com esses jovens, é cada vez mais desafiador, e a gente aprende com eles qual a visão deles sobre os jovens, sobre Deus, porque às vezes a gente tem na nossa, como ele disse, né, na nossa limitação, achando que os jovens são limitados, o quanto que eles não sabem ainda, o quanto eles são imaturos, o quanto eles não têm experiência de vida, mas eles têm muito conhecimento. Agora eu vou pedir para a Fernandinha ler para a gente qual a importância da religião para os jovens. A doutrina espírita reconhece a importância de a juventude ter uma religião ou um sistema de crenças que proporcione orientação moral e espiritual. Segundo Allan Kardec e os ensinamentos espíritas, algumas das razões para a necessidade de ter uma religião na juventude incluem: desenvolvimento moral. A religião oferece princípios e valores que ajudam os jovens a desenvolver um senso de ética e moralidade. Ela ensina virtudes como amor, caridade, honestidade e respeito ao próximo, fundamentais para a vida equilibrada e harmoniosa. Orientação e propósito. A religião pode fornecer um sentido de propósito e direção na vida. Para os jovens que frequentemente enfrentam dúvidas e incertezas sobre o futuro, os ensinamentos espirituais podem oferecer um norte e um entendimento mais profundo sobre o significado da vida. Resistência às influências negativas. Na juventude, os indivíduos são particularmente suscetíveis a influências externas, tanto positivas quanto negativas. A religião pode atuar como uma força positiva, ajudando-nos a resistir a tentações e comportamentos prejudiciais, promovendo escolhas saudáveis e construtivas. Apoio emocional e comunitário. A religião pode proporcionar uma rede de apoio emocional e social. Participar de uma comunidade religiosa oferece um sentido de pertencimento e apoio mútuo, onde os jovens podem encontrar conselhos, conforto e amizade. Educação espiritual. Segundo o Espiritismo, a vida terrena é uma fase de aprendizado e crescimento espiritual. Desde cedo, os jovens podem começar a entender os princípios da reencarnação, da moralidade, da imortalidade da alma e das leis morais universais, preparando-os melhor para enfrentar os desafios da vida e evoluir espiritualmente. Allan Kardec, em suas obras, destaca a importância de educação moral
e espiritual desde a infância e juventude. No Livro dos Espíritos, ele enfatiza que a educação moral é fundamental para o progresso individual e coletivo, e que a religião, quando bem compreendida, pode ser uma grande aliada nesse processo. Em suma, a doutrina espírita vê a religião na juventude como uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento integral do ser humano, proporcionando uma base sólida de valores e princípios que ajudam os jovens a crescerem como indivíduos éticos e espiritualmente evoluídos. Obrigada. Então, assim, a gente vê, né, que a importância da religiosidade, né, um berço religioso, as questões religiosas, o quanto influencia no crescimento, no desenvolvimento dos nossos jovens, das nossas crianças, assim, um berço educado com religião, seja ela qual for, aqui a gente é espírita, né, mas seja ela qual for, o sentimento cristão, o quanto faz diferença para os jovens. Então a gente vê que o jovem, quando ele tem a base espírita, que ele é um jovem líder, ele é eficaz, ele é discreto, ele se esforça no bem, ele se conhece, ele é humilde, ele é dócil, ele é tolerante, ele perdoa, ele é justo, ele está sempre em ação, buscando ajudar. Então por quê? É o espiritismo que entrou dentro desse jovem. Então é um jovem com outros conceitos, né? Ele cresceu numa base cristã, numa base religiosa, um jovem com religião, né? Ele tem esse caráter intrínseco nele. A criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Então, o que a gente planta, a gente colhe. O jovem que a gente educa vai ser o adulto de amanhã. Nós sabemos hoje como adultos, e aqui a gente vê os jovens, né, educados com a religião, como serão como adultos. Então, aqui fomos criados com base religiosa, estamos aqui na casa espírita num sábado à tarde. E quem não foi, não tem essa religiosidade implantada dentro do seu ser. Esse daqui é um texto de Amélia Rodrigues. Então, jovens que são bem orientados, né, que têm religião, que têm Deus, que têm o Evangelho dentro do seu ser e dentro dos seus lares, com a evangelização cristã espírita também passam adiante o seu conhecimento, evangelizando o outro. A questão de que um jovem educado, aqui eu vejo o Gabrielzinho ensinando a Ana Flávia ensinando a Isabela passando, e até desde o Duduzinho pequenininho, ajudando uns aos outros, perdoando, pedindo perdão, se desculpando, é outra consciência. E não, eles não só ensinam entre eles nos ensinam. Tanto foi aqui a palestra, a parte do Victor, né, falando sobre o que é Deus, na concepção dele, né, com os estudos que ele já teve, com a base evangélica espírita dele, com o evangelho que ele vê. Então, assim, o que é o jovem cristão hoje, né, o jovem espírita hoje. E eles ensinam, e assim, o amor contagia. Quando a gente trata com amor, quando a gente trata com carinho o filho, a gente recebe isso de volta deles e eles distribuem para o mundo. Gratidão. Espero que tenha sido boa a palestra para vocês, que tenha ficado um pouquinho dessa sementinha sobre os jovens, os nossos jovens, e agradeço aqui os nossos jovens que participaram da palestra.